Olá pessoal, tudo bem? É, Enfim, deu um pouco ruim aí na internet, então eu vou gravar essa aula para vocês, para que ela não fique travando, a gente não tenha problemas aí para acompanhar o conteúdo, tá? Então, sem perder muito tempo, a aula de hoje é sobre a Revolução Francesa, tá? Para entender um pouquinho sobre a Revolução Francesa, a gente tem que primeiro entender quais eram as classes sociais que existiam na França às vésperas da Revolução Francesa, tá bem? A sociedade francesa, às vésperas da Revolução Francesa, era uma sociedade de antigo regime, uma sociedade estamental, que é o nome que a gente dá para sociedades que são hierarquizadas, bastante hierarquizadas, tá? Divididas em estamentos, por isso sociedade estamental. A sociedade francesa era uma sociedade estamental, às vésperas da Revolução. E ela era dividida em três classes sociais, que são as três classes que existem no antigo regime. Quais são essas três classes? É o clero, em primeiro lugar, a nobreza, em segundo lugar, e o povo, em terceiro lugar. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, povão. Tá? Geralmente, a gente tem uma imagem, né, de que o clero e a nobreza tinham uma série de privilégios e que eles eram contra a revolução, para manter os próprios privilégios. E que o povão era o grupo revolucionário que queria mudar as coisas na França, porque eles não tinham nenhum privilégio, tá bem? Na verdade, não é exatamente assim, tá? Tanto dentro do clero quanto dentro da nobreza existiam grupos que eram a favor da revolução, tá bem? Então, antes de começar a falar da revolução em si, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses estamentos, cada uma dessas classes sociais que existiam na França. Tá? Vamos começar pelo clero, primeiro estado. Eu já falei para vocês, numas aulas atrás, quando eu comentei sobre reforma protestante, que dentro do clero existia uma reprodução das diferenças que existiam fora do clero. Tá? Ou seja, fora do clero, as duas classes sociais que existem são nobreza e povo. E dentro do clero existe uma divisão de um clero mais nobre, que a gente chama de alto clero, e um baixo clero, que é um clero feito de membros oriundos do povão, tá certo? Então o que acontece? Essa galera do alto clero geralmente monopolizava os cargos da alta hierarquia da Igreja Católica. Tá? Que tipo de cargos eram esses? Os cargos de bispos, cardeais, todos esses eram geralmente membros do alto clero, oriundos da nobreza. E o baixo clero ocupava cargos de padres em paróquias distantes, ou até mesmo na capital, mas paróquias importantes. Ou seja, a gente tem dentro do clero uma diferença entre um clero mais de elite, mais nobre, que é o alto clero, e um clero mais popular, que é o baixo clero. Tá? E embora o clero como um todo tivesse privilégio de isenção fiscal, ou seja, ninguém pagava imposto no clero, a galera do alto clero era mais contra-revolucionária que o pessoal do baixo clero, porque o pessoal do baixo clero, por exemplo, principalmente padres de paróquias distantes, eles estão mais envolvidos com o povo mais pobre e, portanto, alguns desses membros do baixo clero acabam se engajando na revolução. Então, quando a gente fala, por exemplo, que todo o clero era contra a revolução, na verdade a gente está equivocado. Alguns membros do baixo clero vão se tornando revolucionários durante a Revolução Francesa, tá bem? Segunda classe social, nobreza, segundo estado, tá? A nobreza tinha uma série de divisões. A nobreza principal, mais poderosa, mais importante, era a nobreza cortesã, que tem esse nome porque era a nobreza que vivia na corte, vivia lá no Palácio de Versalhes, morava no Palácio de Versalhes, em torno do rei da França, e ficava ali bajulando esse rei. Por exemplo, um dos cargos mais disputados por essa nobreza era o cargo de mordomo do rei. Mordomo mesmo, do jeito que vocês estão pensando. Que era o cara que ajudava o rei, por exemplo, servia comida para o rei, ajudava o rei a se vestir. Na verdade, ele estava o tempo todo ali do lado do rei, auxiliando o rei nas tarefas mais básicas. E por que isso era tão importante? Porque esse cara está o tempo todo, portanto, do lado do rei, podendo influenciá-lo, podendo fazendo tomar decisões que são interessantes para você.
Ou seja, era um cargo super importante, era um cargo de bastante influência sobre o rei, porque estava sempre ali junto com ele. Tá? Essa nobreza toda cortesã, então, vivia ali em volta do rei no Palácio de Versalhes e ficava tentando influenciá-lo, ficava disputando o poder para ver quem tinha mais influência sobre o rei. Tá bem? Abaixo da nobreza cortesã, abaixo não, na verdade, enfim, é outro tipo de nobreza, mas eles estão na mesma hierarquia. Tem a nobreza provincial. Essa nobreza, ela perde prestígio porque ela não está ali do lado do rei. Ela mora lá na zona rural, ela mora nos seus palacetes na zona rural, e ela vive da exploração dos servos que estão dentro da terra dela. É como se fosse um antigo senhor feudal. É o nobre que vive da exploração do servo que ficou na terra dele, e, portanto, vive mais ou menos do mesmo jeito que o senhor feudal vivia lá na época do feudalismo. A única diferença é que na época do feudalismo, o que o servo pagava para o senhor feudal era em produtos. E agora, na maioria dos casos, esse pagamento dos servos para a nobreza provincial já é feito em dinheiro. Tá? É como se eles fossem, na verdade, no final das contas, como se eles estivessem alugando a terra dessa nobreza provincial. Essa nobreza provincial, portanto, ela é poderosa, ela tem os servos que ela explora, só que ela não tem muita influência sobre o rei, beleza? A principal preocupação dela é manter a exploração servil, porque é daí que vem a renda dela. Enquanto da nobreza cortesã, a principal renda já vem dos cargos do Estado. Esses caras já estão lá ocupando os cargos da administração da França, enquanto a nobreza provincial, a principal renda dela vem da exploração dos servos. E tinha também, era um grupo pequeno, mas tinha também o que a gente chama de nobreza togada, que são membros da burguesia, por exemplo, que se enriqueceram e conseguiram comprar cargos de nobreza. Tá? Não é muito comum isso, mas no século XVIII começa a acontecer com mais frequência. Famílias muito ricas de burgueses, que não são, portanto, nobres de nascença, mas conseguem comprar o título de nobreza porque ficaram muito ricos, beleza? Geralmente eram industriais, banqueiros, que ascendem a nobreza pela compra do título. Essa nobreza não é uma nobreza tradicional. Ela não ocupa os cargos políticos, porque ela não é a nobreza cortesã. Na verdade, a nobreza cortesã até olha para ela com uma cara meio de nojo. Olha esse novo nobre aí. Ela não tem as terras para explorar os servos, porque na verdade não é nobreza provincial. Então a renda vem do próprio trabalho, da sua indústria, ou do seu banco. E o título de nobreza é só para dar um verniz aí de importância para esse grupo. Esse grupo, por exemplo, muitos deles são revolucionários. Apesar de serem nobres, eles não concordam tanto aí com os privilégios da nobreza. Eles preferiam desenvolver mais economia para ganhar mais dinheiro. Isso é o mais importante para eles. Tá? Ou seja, até mesmo dentro do clero e da nobreza, que teoricamente são os grupos antirrevolucionários, a gente tem uma parcela pequena ali de pessoas que são revolucionárias, sim, como a nobreza togada ou como o baixo clero, às vezes, tá bem? E tem também o terceiro estado, que é o povão, os desvalidos, a galera sem grana, todo mundo que está aí, que não é nobre, nem é do clero e que é pobre. Às vezes nem é pobre, na verdade, tem muita gente rica no terceiro estado. Mas todo o resto aí, que não é clero e não é nobreza, é o povão, tá? E o povão é muito diferente, vai desde gente muito perrapada, né, chamado de sans-culottes, que são o pessoal operário das cidades, que, enfim, tem muito pouca renda e tem uma vida muito difícil. Tem esse nome porque essa galera não tem grana para comprar roupas que são características da nobreza, são caras, que são os culottes, que são aquelas roupas apertadinhas que a nobreza usava, aquelas calças apertadas que a nobreza usava. Esses caras não têm dinheiro para comprar essa roupa, ela é cara, ela é feita de algodão geralmente, então o povão mais pobre usava umas calças grosseiras e por isso eles eram conhecidos como sem culottes. Os caras que não usam culotte, essa calça mais refinada que a nobreza ou gente rica usava. Tá? Ou seja, o povão vai desde essa galera camponesa, da galera sans culotte, que são os operários da cidade, até a alta burguesia que não comprou título, beleza? São industriais e donos de bancos, mas que não por algum motivo não compraram título de nobreza. Então o terceiro estado é um grupo bastante diversificado, que vai desde lá do camponês pobre até um banqueiro super rico.
tá bem? E a opinião deles a respeito da revolução acaba variando muito também, de acordo principalmente com a renda que esses grupos têm. Tá? Grupos dos sans-culottes, por exemplo, e camponeses, vão ser, em várias situações, os mais revolucionários, os mais entusiasmados com fazer revolução. O pessoal da alta burguesia, eles são favoráveis ao movimento revolucionário, mas eles não querem também perder certos privilégios que eles têm por ser ricos. Portanto, eles querem uma revolução, mas não uma revolução tão exagerada, uma revolução peronomútil, uma revolução até a página 2 só. Então a gente tem, por exemplo, a galera que quer uma revolução política, que quer uma revolução social, e geralmente esses são os sans-culottes, os camponeses, profissionais liberais, intelectuais. E tem a galera da alta burguesia, que não quer uma revolução social, quer só uma revolução política, quer poder ter acesso aos cargos do governo, mas não quer que a estrutura social mude, porque eles não querem deixar de ser ricos e explorando a galera mais pobre, tá bem? Então são essas as três classes sociais que existem na França às vésperas da Revolução Francesa, tá bem? Dá para perceber, portanto, que não é tão simples quanto acreditar que a clero e a nobreza eram contra-revolucionários e o povão era revolucionário. Não é simples assim, tá bem? Vamos falar um pouquinho das causas da Revolução Francesa. Tá? Durante toda a década de 1780, a França vive uma crise danada. Tá? Uma crise que não é só política, não é só econômica, não é só social, é tudo isso junto, porque desgraça pouco é bobagem. Tá? E daí, portanto, essas três crises acabam provocando um contexto em que a população está bastante incomodada com o poder do rei, tá bem? Vamos falar quais são as causas dessa indignação da população em relação ao poder. A primeira causa é uma causa econômica, tá? A França vive uma crise econômica causada pelas guerras que ela participou durante o século XVIII, tá? Não só por causa disso, daqui a pouco eu falo um pouco mais. Mas a França se envolveu em duas guerras importantes no século XVIII. A primeira dessas guerras foi a Guerra dos 7 Anos, que eu já falei para vocês na última aula, quando eu falei de independência dos Estados Unidos. É aquela guerra que opôs França e Inglaterra, e a Inglaterra acabou vencendo a França na Guerra dos 7 Anos, que durou de 1756 a 1763, portanto 7 anos. Tá? Nessa guerra, a Inglaterra consegue tomar da França algumas colônias, ou seja, a França, além de gastar dinheiro bancando o conflito, no final de contas ela tem que mandar soldados para lutar na guerra, enfim, construir navios, gastar com armamento, essas coisas todas. Ela, no final das contas, ainda pede territórios coloniais, como, por exemplo, o Vale do Rio Mississippi, aquela região onde hoje é a parte do Canadá que fala francês. Essas regiões acabam sendo perdidas durante a Guerra dos 7 Anos. Ou seja, tem os gastos com a guerra, tem as perdas coloniais. Tudo isso afeta a economia da França, tá bem? Como se não bastasse a derrota na Guerra dos 7 Anos, a França resolve se vingar da Inglaterra, ajudando as 13 colônias a se separar da Inglaterra e se tornarem Estados Unidos. Tá? Ou seja, a França perdeu a Guerra dos 7 Anos e ali, mais ou menos 12 anos depois, a França se envolve em outra guerra com a Inglaterra para ajudar os Estados Unidos a se tornar independentes, mais ou menos por vingança, tá? Para enfraquecer a principal rival, que é a Inglaterra. Ou seja, a França se envolve em mais um conflito caro, porque esse conflito está acontecendo na América e não na Europa. De novo, mais gastos que a França tem, e isso acaba prejudicando a economia francesa. Só que dessa vez, pelo menos, deu certo. Os Estados Unidos conseguem independência e isso é um golpe para a Inglaterra, o que era exatamente o que a França queria. Mas, no final das contas, a França participa de 2 conflitos, gasta muito dinheiro e perde um deles. E nesse que ela perdeu, ela acaba perdendo várias das suas colônias, de territórios coloniais. Tá? Ou seja, economicamente, a situação não é a das melhores para a França. Para piorar, a Inglaterra já começou o processo de produção industrial. A Inglaterra começou a mecanização da produção e, portanto, ela está produzindo mercadorias já em larga escala, principalmente tecidos,
E esses tecidos, por serem produzidos de forma mecânica e em larga escala, são tecidos muito mais baratos do que os tecidos produzidos na França de maneira artesanal. Portanto, a Inglaterra começa a dominar o mercado internacional de fornecimento de tecidos. E a França, que tinha um espaço dentro desse mercado, vai perdendo por causa da competição com a Inglaterra, porque a Inglaterra já começou sua revolução industrial, enquanto a França ainda não. Tá? Eu falei para vocês 2 aulas atrás sobre a Revolução Industrial, contei porque a revolução aconteceu na Inglaterra e não em outro lugar. Então a Inglaterra já está se desenvolvendo industrialmente por volta de 1780. Na verdade, a curva de produção da Inglaterra aumenta muito na década de 1780. A Inglaterra está aumentando a produção aos poucos, chega em 1780 ela começa a produzir muito mais, que é quando a mecanização atinge vários setores da indústria têxtil lá na Inglaterra. Portanto, a França também está prejudicada economicamente porque ela não consegue competir com a Inglaterra, que já iniciou o processo de revolução industrial, beleza? Então, a situação é que a economia francesa está meio abalada, está endividada por causa da guerra e está perdendo espaço internacional por causa da competição com a Inglaterra, tá bem? Tudo isso é a situação econômica da França. Tem a situação social que está rolando na França também, que é um pouco complicada. Como eu falei, desgraça pouco é bobagem. Nessa década de 1780, quando a França está tendo um momento econômico ruim, ela também tem uma série de safras ruins. Tá? A década de 1780 foi uma década mais fria do que o normal, durante vários anos na década de 1780, que prejudicou bastante a produção de cereais, a produção de alimento, já que o clima estava mais frio, então a produção diminuiu, o que fez com que começasse a faltar alimentos, por exemplo, os alimentos começassem a se tornar cada vez mais caros, não só pela crise econômica, como pela diminuição da produção. Então, faltando alimentos, a galera da população francesa começa a passar fome, parte da população francesa, principalmente a parcela mais pobre, é claro. E daí, então, a gente tem uma crise social, porque as pessoas na França estão passando fome por causa da crise de produtividade ali durante aqueles anos de safra ruim na década de 1780. Então, olha só, a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise social ali também, que é a galera passando fome, beleza? Para piorar, essas duas coisas acabam levando a uma crise política. Por quê? Existe uma ideia no antigo regime de que o rei é meio que o pai da população como um todo. E que em momentos de crise deveria o rei e sua família, como um pai, cuidar da população, principalmente da população que está passando dificuldade. Tá? E daí a galera lá na França, portanto, passando dificuldade, passando fome eventualmente, procura o auxílio da família real para, enfim, principalmente a galera que vivia ali em volta de Versalhes, em Paris, para ver se consegue alguma coisa. Tá? E acontece um episódio que pode parecer bobo, mas é politicamente relevante, que é quando um bando de famintos lá da França seca a carruagem da rainha da França, Maria Antonieta, mulher do Luís XVI, e pede para que ela doe pão para o povo, que o povo está passando fome. E a Maria Antonieta, rainha, completamente alheia à realidade da galera mais pobre, vira para aquele povo que estava pedindo comida para ela, estava pedindo pão, e fala assim, nossa, mas se não tem pão, coma um brioche, não me enche um saco. Pode parecer uma coisa boba isso, um episódio assim muito anedótico, mas na verdade isso mostra que tipo, a realeza estava meio descolada da realidade do povo e ela não estava fazendo aquele papel tradicional de ser tipo pai da população, beleza? Esse episódio foi bastante explorado com acusações à nobreza. Tipo, a nobreza não ligava para a miséria do povo. A nobreza não, desculpa. A realeza não ligava para a miséria do povo. A realeza vivia no luxo, em festas no Palácio de Versalhes, enquanto o povão passava fome. Pode parecer uma coisa boba, mas essas coisas simbólicas acabam agregando muita gente para causas. Tá? Ou seja, aquela crise econômica e junto com a crise social, a crise de produção, acabou levando a uma perda de prestígio da nobreza, da realeza. Tá?
Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, lá na década de 1780. Como se não bastasse ter crise econômica, crise social e crise política, também está rolando ali a leitura dos intelectuais iluministas lá na França. Vale lembrar que a França, por excelência, é o lugar do iluminismo. Talvez os maiores intelectuais iluministas sejam de origem francesa. Ou seja, enquanto o povo está ficando meio indignado pela crise política, econômica e social, eles também têm acesso a leituras que dizem, que questionam o papel de uma monarquia absolutista, que questionam o papel do rei quando o rei não é capaz de cumprir o que o povo espera. Tá? Então imagine mais ou menos a situação, uma situação de um pouquinho caos social, de crise econômica, e o povo lendo Rousseau, e o Rousseau falando que se você não está satisfeito com a autoridade, com o pacto social que você fez com a autoridade, é legítimo que você questione essa autoridade e estabeleça uma nova forma de governo. Tá? Ou seja, além da crise toda, tem aí um referencial teórico que a galera lá na França, principalmente a galera mais intelectualizada, é claro, mais escolarizada, que você pode usar para questionar a autoridade do rei. Ou seja, a França vive uma crise completa. Ela vive uma crise social, econômica e política e ela tem mecanismos intelectuais para questionar essa autoridade que está no poder, e no caso é o Luís XVI. Tá bem? Quem está acompanhando pelos slides aí, o terceiro slide da aula mostra o que eu falei do sans-culotte. Olha, comparem a imagem do segundo slide com a imagem do terceiro slide. No segundo slide, o povo está usando uma calçazinha mais colada ao corpo, que é o tal do culotte. No terceiro slide tem a imagem do rapaz segurando uma bandeira, e esse é o sans-culotte. Ele usa uma calça mais grosseira, que era a calça da galera mais pobre, como eu falei agora há pouco, tá bem? Então é isso que está rolando na França às vésperas da Revolução, tá bem? E daí, para resolver esse problema econômico, a França precisa aumentar impostos. Tá? Se você é um rei de antigo regime e você tem que resolver problemas econômicos, você tem várias opções. Você pode diminuir os gastos da corte, por exemplo, parar de fazer festas suntuosas. Você pode tentar investir na produção econômica, mas é óbvio que é mais fácil aumentar impostos, beleza? Então, a crise econômica que a França está passando, a solução para ela, teoricamente, do ponto de vista das autoridades ali, por volta de 1789, era aumentar impostos. Tá? Só que o Luís XVI não é bobo nem nada. Tá? Na verdade, ele era meio bobo, sim. Mas ele não quer levar a fama por ter aumentado os impostos. Ele sabe que a situação na França está meio complicada, que a batata dele está assando, e, portanto, ele não quer levar a culpa pelo aumento de impostos, mas o aumento de impostos é necessário, tá bem? Então, por sugestão do ministro chamado Jacques Necker, o Luís XVI tem uma ideia. Vamos convocar a Assembleia dos Estados Gerais na França para decidir sobre o aumento ou não de impostos. Assim, esses impostos, no final das contas, vão decidir que vai aumentar, vocês vão saber por quê. E eu, Luís XVI, não vou levar a culpa por esse aumento, afinal de contas ele foi decidido numa Assembleia, tá? E não de maneira absolutista por mim. Tá? A Assembleia dos Estados Gerais era um evento que podia acontecer na França sempre que o rei a chamasse. Tá bem? A última vez que um rei francês tinha convocado a Assembleia dos Estados Gerais tinha sido em 1616. Desculpa, 1614. E então o rei convoca representantes dos 3 estados para decidir algo relevante lá para o reino da França que precisa ser decidido, tá bem? E daí o Luís XVI, com a sugestão do Necker, pensa, poxa, bora convocar os estados gerais e propor que a gente precisa resolver o problema econômico da França e a gente precisa, portanto, de aumentar impostos, tá? E daí é convocada, então, a Assembleia dos Estados Gerais, pela primeira vez desde 1614, vão lá representantes dos 3 estados, lá para o Palácio de Versalhes, onde eles vão debater sobre o aumento de impostos. Obviamente que o rei já faz tudo isso
pensando no que vai dar certo para ele. Por quê? Porque, embora os representantes fossem escolhidos de maneira mais ou menos proporcional à população, ou seja, a galera do terceiro estado tinha mais representantes na Assembleia dos Estados Gerais, os votos que eles tinham eram por estado, ou seja, o primeiro estado, o clero, tinha direito a um voto, o segundo estado, nobreza, tinha direito a outro voto, e o terceiro estado, o povo, tinha direito a outro voto, ou seja, a gente tem 3 votos aí na Assembleia dos Estados Gerais, tá bem? Embora tivesse muito mais representantes, entre os 1.139 deputados da Assembleia dos Estados Gerais, a maioria era de origem do terceiro estado, tá? Mas ainda assim são só 3 votos na hora da votação de verdade, tá bem? E daí então, o pessoal da alta burguesia que vai lá participar da reunião da Assembleia dos Estados Gerais percebe que se a votação continuar sendo por estados, como foi lá em 1614 da última vez, eles iam perder. A nobreza e o clero eram isentas de pagar impostos, ou seja, elas poderiam aprovar o aumento de impostos, porque elas não iam pagar mesmo. No final das contas, isso ia recair só sobre o terceiro estado. E como são 2 votos, o clero e a nobreza, pronto, é o suficiente para aprovar o aumento dos impostos e prejudicar o terceiro estado, tá? Que tinha direito a um voto só. Então o pessoal da alta burguesia, da pequena e da alta burguesia, quando eles vão lá para a reunião da Assembleia dos Estados Gerais, que é o que o quarto slide mostra aí, tá? Essa imagem que aparece é quando a Assembleia dos Estados Gerais se reúne em maio de 1789. Na imagem vocês veem o rei coordenando a Assembleia lá no trono dele, e os representantes dos 3 estados. Tá? Então, quando a burguesia chega para participar da reunião da Assembleia, a primeira coisa que ela propõe é que seja debatido como vai ser a votação na Assembleia dos Estados Gerais. Existiam 2 maneiras de se votar. A maneira tradicional, que era o voto, chamado voto orgânico, que era um voto para cada estado, ou seja, um voto para a nobreza, um voto para o clero, um voto para o povo. E o que a burguesia propunha, que era o voto inorgânico, ou seja, um voto para cada um dos 1.139 participantes da Assembleia dos Estados Gerais, dos quais a maioria eram do terceiro estado, beleza? E daí, portanto, tem essa proposta aí de setores do terceiro estado para mudar a maneira de votação. Isso causa um rebuliço danado, enfim, pô, vai mudar, não vai mudar, como que a gente faz para decidir se muda ou não muda? O rei, de maneira muito, como que eu vou dizer, tentando tirar o dele da reta, propõe o seguinte: beleza, a gente pode mudar a maneira de votação em relação a 1614, quando teve a última Assembleia dos Estados Gerais, mas para a gente mudar o sistema de votação, a gente precisa votar a mudança pelo sistema tradicional. E daí então o rei, liderando lá, presidindo a Assembleia, propõe a mudança na maneira de votação, só que para isso ele precisa perguntar se o clero concorda. O clero não concorda, a nobreza não concorda, o povo concorda, ou seja, 2 votos contra 1, não muda o sistema de votação, continua o voto orgânico. Tá? Obviamente que o rei faz isso já sabendo que nada vai mudar, que é uma jogada, na verdade, regimental, digamos, como diria o Congresso hoje em dia, para que tudo continue da mesma maneira. E daí, portanto, o pessoal lá do terceiro estado, sabendo que isso é só uma jogada, que na verdade ninguém se interessou em debater a mudança do voto orgânico para o voto inorgânico de verdade, resolve que eles não vão mais participar dessa palhaçada. E em bloco, uma parcela significativa do terceiro estado, principalmente os representantes burgueses, tanto a pequena burguesia quanto a alta burguesia, eles se levantam da Assembleia dos Estados Gerais e se retiram da Assembleia e vão para uma sala ao lado. Vale lembrar que a Assembleia estava acontecendo lá no Palácio de Versalhes, que hoje fica ali nas redondezas de Paris. Hoje, e naquela época também, ele não mudou de lugar, inclusive. Continua no mesmo. Tá? Ou seja, o povo, parte do terceiro estado,
fala que não quer mais brincar de Assembleia dos Estados Gerais e resolve se retirar da sala em que estava rolando a Assembleia e vão para uma sala ao lado, que era uma sala que era usada pela nobreza para jogar um joguinho que parece peteca jogado com raquete, sabe, badminton. Só que na França tinha o nome de pela, jogo de pela, beleza? Então os representantes lá da Assembleia dos Estados Gerais, os representantes do terceiro estado, se levantam e vão para a sala ao lado, onde eles vão decidir o que eles vão fazer, já que para eles tudo que estava acontecendo era uma jogada da nobreza do clero para sacanear o terceiro estado. E lá na sala do jogo de pela, eles decidem que, inspirados pelo iluminismo, inspirados pelo que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive, eles não aceitariam mais o absolutismo e eles iam se declarar em assembleia permanente e eles iam escrever uma constituição para a França, beleza? Ou seja, o que está rolando é uma revolta. A galera lá se revolta contra a autoridade do rei e fala assim, não, a partir de agora a gente vai escrever uma constituição para a França. Esse episódio, essa revolta, ficou conhecida como o juramento da sala do jogo de pela, beleza? Quando parte do terceiro estado decreta que a partir de agora eles não participam mais da Assembleia dos Estados Gerais, eles vão fazer uma outra Assembleia, uma Assembleia Constituinte, na verdade, porque eles vão escrever a primeira Constituição para a França. E a partir do momento que essa Constituição estiver feita, o rei não vai ser mais absolutista, porque ele vai ter que seguir a Constituição, beleza? E daí, então, embora o marco seja a tomada da Bastilha, a gente já tem um primeiro aí ato de rebeldia na França, que são os representantes lá do terceiro estado na Assembleia dos Estados Gerais, dizendo que não participam mais dos Estados Gerais e que eles vão fazer uma Constituição para a França. Tá? Como vocês imaginam que foi a reação do rei? Inclusive, a imagem do quinto slide é o juramento da sala do jogo de pela, quando eles se revoltam e falam que vão fazer uma Constituição para a França. Tá? O que vocês acham que foi a reação do rei quando ele fica sabendo que um bando de pé rapado do terceiro estado, na verdade nem todos eles eram pé rapados, tinham vários membros da alta burguesia, né? Mas quando um bando de povo, essa coisa aí, povo, né? Está desafiando a autoridade dele, falando que vai escrever uma Constituição para a França. Ele ficou muito bolado, beleza? O Luís XVI passou, portanto, a perseguir esses membros rebeldes aí da Assembleia dos Estados Gerais, tá? Começou a circular por Paris, ali, por Versalhes e Paris, a informação de que o rei ia prender esses rebeldes que estavam lá na sala do julgamento de pela, na sala do juramento do jogo de pela, e que, portanto, o rei ia começar a perseguir aqueles revoltosos, tá? Vale lembrar que esses caras aí, esses rebeldes, alguns deles estão ligados à imprensa que existia meio que uma imprensa meio marginal, que publicava jornaizinhos secretos e tudo mais. E daí esses jornais começam a circular a informação que o rei está perseguindo lideranças do povo, que o rei está perseguindo membros do terceiro estado que ousaram se rebelar contra a autoridade do rei. Que o rei estava perseguindo, no discurso desses jornais, desses panfletos aí, que o rei estava perseguindo representantes que estavam querendo defender o que era melhor para o terceiro estado. Isso gera alguma comoção, beleza? Essa informação aí de que o rei vai perseguir o povão começa a circular. A primeira coisa que esses membros rebeldes aí do terceiro estado fazem é tentar criar uma guarda para protegê-los. Tá? O rei, por exemplo, controlava o exército. O exército, em última instância, responde ao rei. E daí o pessoal desses rebeldes resolve que eles vão criar uma força armada para proteger os representantes da Assembleia Constituinte. Afinal de contas, se eles estão na iminência de ser presos, eles precisam de alguém que os defenda. E daí eles acabam criando a Guarda Nacional. Então a gente tem dois grupos armados na França a partir de 1789, que é o exército controlado pelo rei e a Guarda Nacional, que vai ser controlada por um sujeito que foi um militar francês mandado pelo Luís XVI para lutar lá nos Estados Unidos
junto com os americanos durante a Guerra de Independência. E lá nos Estados Unidos, vendo os ideais do iluminismo que motivava os americanos a lutar pela independência, ele participa como comandante francês, mandado por um rei absolutista, ajuda esses revolucionários americanos inspirados pelo ideal iluminista e volta depois da independência dos Estados Unidos bastante iluminista, bastante revolucionário. Afinal de contas, ele lutou lado a lado com os americanos por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele volta para a França, membro do exército, só que agora já meio influenciado por esse ideal revolucionário. Quando é criada uma força militar para proteger os membros rebeldes aí da Assembleia Constituinte, ele é designado para ser o comandante militar dessa Guarda Nacional. O nome desse cara é Lafayette, ele tinha um título de nobreza, Marquês, então é o Marquês de Lafayette que vai ser o comandante aí das tropas em defesa da Assembleia Constituinte, tá? E, portanto, a Guarda Nacional, beleza? Mas ainda assim continua aquele frenesi nas ruas de Paris. O rei vai mandar prender geral aí, todo mundo vai rodar, moleque. E daí essas informações começam a circular por esses jornais e panfletos aí que eram proibidos, mas circulavam mesmo assim. E a população percebe que vão prender a galera que está defendendo eles. E daí o povo vai às ruas na ideia de que eles precisam também se armar para defender os membros lá rebeldes da Assembleia Constituinte. E, portanto, no dia 14 de julho de 1789, buscando conseguir armas para defender lá os rebeldes, a população de Paris invade uma prisão do antigo regime, uma prisão que o rei usava para manter presos os inimigos políticos, e invade essa prisão com o intuito de roubar as armas lá para se armar e proteger os membros rebeldes da Assembleia Constituinte. Tá? Esse episódio é o primeiro episódio, portanto, de enfrentamento da Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789, quando a galera da França, a população de Paris, invade uma prisão chamada Bastilha e rouba as armas que estavam lá dentro e libera as pessoas que estavam presas. Afinal de contas, eles já estavam ali mesmo, libera essa galera aí que é preso político. Ou seja, esse é o primeiro episódio de confronto. Teve um confronto ali na invasão da Bastilha, tá? É a imagem do primeiro slide aí que eu passei para vocês. Portanto, tem o primeiro enfrentamento aí da Revolução Francesa. Por isso, a queda da Bastilha, dia 14 de julho de 1789, é tido como um marco inicial da Revolução Francesa, que é quando o povão resolve pegar em armas de verdade e afrontar de maneira armada, digamos assim, a autoridade do rei, beleza? E daí o pau começa a quebrar, a Revolução Francesa, então, formalmente começa com a queda da Bastilha, tá? Obviamente que o rei não estava contando com toda essa reação. O rei não imaginava, na verdade, que a população, até mesmo com toda a crise econômica, social e política, ainda era mais ou menos dócil, ainda era mais ou menos pacata. E ele não contava que esse povo resolvesse se armar e fazer uma guarda nacional para proteger os membros rebeldes. Quando tudo isso aconteceu, ele falou assim, mas o quê? E ficou meio boladão, tipo, nossa, eu não esperava que esse povo se rebelasse desse jeito. E agora, se eles se rebelarem de verdade, danou-se, né? E, portanto, o rei da França começou a pensar que, em vez de enfrentar diretamente essa parcela da população de Paris que tinha se rebelado, era melhor ele ganhar tempo e, portanto, era melhor ele aceitar o que aqueles caras lá rebeldes tinham falado que iam fazer, que eles iam se reunir, debater e escrever uma constituição para a França. E o rei, então, resolve que é melhor perder os anéis para não perder os dedos. É melhor aceitar essa Assembleia Constituinte, é melhor aceitar e negociar com esses rebeldes do que tentar enfrentá-los e isso gerar uma confusão danada lá em Paris, porque a população já estava armada, e eles tinham criado uma Guarda Nacional para proteger a Assembleia Constituinte, ou seja, o enfrentamento não era a melhor opção, beleza? Então, o rei da França, em 1789, depois da queda da Bastilha,
aceita a Assembleia Constituinte e ele só exige que a Assembleia Constituinte tenha representantes do clero e da nobreza, porque até então eram só membros do terceiro estado, tá certo? Espero que vocês estejam acompanhando até aqui, tá, crianças? Primeira fase, então, foi aquela da Assembleia dos Estados Gerais, quando o rei convoca representantes dos três estados para aumentar impostos. E agora a gente já está numa segunda fase, que é quando rebeldes resolvem sair da Assembleia dos Estados Gerais e criar uma outra Assembleia para escrever uma Constituição para a França. A Assembleia dos Estados Gerais era só para tratar do imposto novo, e agora a gente vai ter uma Assembleia para escrever a primeira Constituição da França, beleza? Vale lembrar também que uma coisa que ajudou bastante o rei a ficar com medo das consequências de reprimir a Assembleia foi que depois da queda da Bastilha, revoltas começaram a acontecer no interior da França. Os camponeses viram que a população estava se armando lá em Paris e aproveitaram essa confusão toda para se rebelar também contra a nobreza provincial, contra as obrigações civis lá, talha, corvéia, banalidade, aquelas coisas todas que existiam desde lá do feudalismo. Tá? Falei isso para vocês na primeira aula e hoje, sei lá, 11ª, e ainda estou falando de obrigações civis, ou seja, isso existiu por muito tempo na Europa. E daí os camponeses começaram a se rebelar, a atacar propriedades da nobreza provincial. Isso gerou uma onda de medo entre a nobreza francesa de que a população tinha surtado, que agora onde já se vê esses caras que sempre acataram nossa autoridade, agora estão atacando propriedades da nobreza, estão saqueando propriedades da nobreza. É um absurdo isso. Olha que confusão que esse bando de pobre está fazendo. Ou seja, isso gerou muito medo na nobreza francesa. Inclusive, esse episódio dos ataques dos camponeses à nobreza provincial ficou conhecido como o Grande Medo, que era uma onda de ataques aí dos camponeses. Tá? Tudo isso influenciou o rei da França a decidir não bater de frente com os membros da Assembleia Constituinte, e sim tentar negociar com eles, tá? Para que eles fizessem uma Constituição, sim, mas também participassem membros do clero e da nobreza nessa escritura da Constituição. Tá bem? Então a galera começa a se reunir lá em Paris, onde hoje é o Museu do Louvre. A galera começa a se reunir e debater quais são os termos que vão constar na primeira Constituição da França. Ou seja, a França vai deixar de ser absolutista quando a Constituição estiver pronta. Primeira coisa que esses caras escrevem é o preâmbulo da primeira Constituição francesa. Esse preâmbulo da primeira Constituição francesa, que é, na verdade, uma série de princípios que deveriam nortear a Constituição, tem um nome bastante importante, bastante famoso e bastante conhecido. O preâmbulo, portanto, da primeira Constituição francesa é conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que o pessoal da Assembleia Constituinte na França, em 1789, resolve que vai colocar lá todos os homens são iguais perante a lei, todos os homens têm direito à liberdade de expressão, aquelas coisas todas que já faziam parte do iluminismo. Desde lá do Voltaire, o Voltaire está falando que idealmente o homem deveria ter liberdade de expressão, idealmente o homem deveria ter liberdade de crença, de associação, e que todos os homens deveriam ser iguais perante a lei, não importa a riqueza ou a classe social dele. E daí todas essas coisas que o iluminismo já vinha dizendo acabam sendo condensadas e inscritas lá no preâmbulo da Constituição Francesa, conhecida como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, beleza? Quais são as principais coisas que estão lá? O direito à liberdade, a propriedade e a igualdade jurídica, ou seja, agora todo mundo deveria ser igual perante a lei, beleza? E daí começa a valer, então, nessa ideia já foi promulgada pela Assembleia Constituinte, tá bem? Outra coisa que os caras vão colocar na primeira Constituição que eles estão escrevendo para a França é a separação dos três poderes, ou seja, o rei não vai ser mais absolutista a partir de agora. Além de ter que seguir a Constituição, vai ter lá o rei como líder do executivo, mas vai ter um judiciário independente e um legislativo independente. Tá? Outra coisa que eles colocam nessa primeira Constituição, que vai ser promulgada finalmente em 1791,
o voto censitário. Como a maioria dos membros que se revoltaram lá na Assembleia dos Estados Gerais eram membros da alta burguesia, esses caras conseguem colocar na Constituição um mecanismo que é favorável para eles, que é o tal do voto censitário. O que é voto censitário? Só quem tem a partir de determinada renda pode se candidatar e votar nos cargos lá para o legislativo, por exemplo. Tá? O que faz com que isso exclua uma parcela grande da população mais pobre, que é exatamente o que a alta burguesia quer. Eles querem fazer uma revolução, querem mudar o sistema político, mas eles também não querem que os mais pobres participem disso. Portanto, o mecanismo é uma criação do voto censitário, só vota quem tem dinheiro, na Constituição de 1791. E a última coisa importante que aparece nessa Constituição de 1791 é a Constituição Civil do Clero. O clero da França seria obrigado a jurar lealdade primeiro à Constituição da França que estava sendo escrita, acima das regras religiosas, beleza? Ou seja, eles se submeteriam primeiro à Constituição antes de se submeter a Roma, por exemplo. E isso gerou um forte desconforto na galera do clero, porque eles não queriam se sujeitar a um poder temporal acima do poder espiritual, beleza? Isso fez com que vários membros do clero, principalmente do alto clero, começassem a fugir da França com medo do que estava acontecendo. Tá? Esses membros do alto clero são conhecidos como emigrados. Tá? Eles começam a fugir da França para os países ali em volta com medo do desenrolar que estava tendo a Revolução. E com eles, já que eles começam a fugir, a nobreza também começa a perceber que fugir pode ser uma boa ideia. Então, membros da nobreza também começam a fugir da França em direção aos países vizinhos ali. Então, membros da nobreza e do clero, com medo do rumo da Revolução, resolvem sair da França, tá? Ir ali para a Itália, porque hoje é a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, enfim, fugir ali da França, tá? Esses caras todos são conhecidos como emigrados, tá? Que são os caras que fogem lá da Revolução Francesa. Mas o que é importante até aqui? Eu falei muita coisa, eu falei para vocês que a Revolução Francesa tem muito assunto e que, portanto, talvez eu demorasse 2 aulas para tratar de todo esse conteúdo. Mas retomando aqui, o que eu falei de importante até agora? Contexto de crise na França em 1780, crise política, econômica e social. O rei chama representantes dos 3 estados para tentar aumentar impostos. Isso é a primeira parte ali, a Assembleia dos Estados Gerais. Não confundir com a segunda parte, que é quando alguns revoltosos, principalmente do 3º estado, resolvem romper com a Assembleia dos Estados Gerais e escrever uma Constituição, que isso já é a Assembleia Constituinte, e que essa Constituição tem algumas certas características, isso é importante. Primeira característica, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Segundo, voto censitário. E terceiro, uma série de coisas que começou a expulsar membros do clero e da nobreza da França, porque eles estão com medo dos rumos da Revolução e passam a ser emigrados. Tá? A história dos emigrados é importante, porque depois vai acontecer lá uma maluquice do rei da França junto com esses emigrados. Tá bem? Espero que estejam acompanhando até aqui. Contexto de crise, Assembleia dos Estados Gerais, Assembleia Constituinte e Declaração Universal, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá bem? Enfim, o que está acontecendo na França está sendo visto por outros lugares do mundo, tá? E acontece um negócio super interessante lá numa colônia francesa. É mais interessante que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz que todo mundo é igual perante a lei, mas a Constituição não acaba com a escravidão. Ou seja, todo mundo é igual perante a lei, mas escravo não é igual, tá? E uma colônia francesa, o Haiti, que está acompanhando de perto esse desenrolar da Revolução Francesa, percebe essa contradição. Todo mundo é igual perante a lei, menos quem é escravo e negro. Tá? E daí lá no Haiti, um sujeito chamado Toussaint Louverture, que estava na França quando eclodiu a Revolução Francesa, ele volta para Haiti, ele era negro, ex-escravo, ele resolve liderar uma revolta, uma rebelião no Haiti, contra os colonialistas franceses lá no Haiti, beleza?
Esse conflito começa em 1791, exatamente no ano em que é promulgada a primeira Constituição da França. Tá? E o Toussaint Louverture acaba liderando mais ou menos 100 mil escravos numa rebelião contra os franceses. Eles acabam, na verdade, expulsando os franceses, matando boa parte dos franceses, expulsando o que restou lá do Haiti. É bem interessante a justificativa para isso, porque eles falam que se todo mundo é igual perante a lei, mas os caras que dizem quem é a lei dizem que a gente não é igual, então não existe igualdade também com eles. Então é legítimo que a gente, inclusive, mate esses brancos, porque eles não conseguem ver a nossa igualdade. Então a rebelião no Haiti foi uma rebelião bem violenta, e a proposta dela era eliminar mesmo os brancos que não conseguiam conceber igualdade junto com os negros. Tá? Tanto que tem uma passagem, até uma imagem que eu coloquei no slide sobre a independência do Haiti, que é um combate entre a rebelião escrava e as tropas francesas, e vocês vão ver aí no canto esquerdo da imagem o Toussaint Louverture segurando a cabeça degolada de um branco. Tá? É porque a revolta do Haiti tomou esse rumo, tipo, a gente tem que eliminar os brancos mesmo, porque eles não conseguem conceber igualdade com a gente. Então, se eles existirem no Haiti, não vai existir igualdade. Tá? E daí a independência no Haiti foi bastante violenta para os padrões assustadiços dos brancos europeus. Eles ficaram absurdamente assustados. Olha os escravos rebelando e matando geral, onde já se viu isso. E daí teve um conflito que durou de 1791 a 1804, quando a independência do Haiti foi finalmente conquistada. Tá? Do ponto de vista discursivo, a independência do Haiti era levar aquilo que a Revolução Francesa propunha, mas não estava chegando aos negros, ou seja, eles propõem que todo mundo é igual, mas não nos reconhecem como igual, então a gente é um avanço da Revolução Francesa. Tá? Mas o mais importante da independência do Haiti é que esse fenômeno de um grupo de escravos, que obviamente são majoritários, lá no Haiti tinha mais escravos do que branco, assim como no Brasil na época, assim como no sul dos Estados Unidos. Ou seja, que um grupo de escravos se organizou e se revoltou contra a autoridade, era algo que botava muito medo na elite branca colonial. Então a história do Haiti, o sucesso da independência do Haiti, deles conseguirem expulsar os brancos do Haiti e estabelecer um governo de ex-escravos, amedrontou todo mundo aqui na América, desde o Brasil até os Estados Unidos. Os proprietários de escravos passaram a morrer de medo que acontecesse o que aconteceu no Haiti. E, portanto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles começaram a adotar táticas e políticas de controle dos escravos cada vez mais violentas e agressivas, porque a ideia era justamente impedir que outro Haiti acontecesse em outro lugar. Tá? Então, o sucesso da independência do Haiti em relação à França, inspirado inclusive pela Revolução Francesa, no final das contas, foi algo que acabou meio que aumentando a repressão aos escravos em outros lugares, porque a independência do Haiti provocou um medo generalizado nos proprietários de escravos de que rolassem outras revoltas. Tá? Então, aqui no Brasil, aumenta muito a perseguição e violência em relação aos escravos, com medo de que acontecesse outro Haiti. Tá bem? Bom, pessoal, está promulgada a primeira Constituição da França, com todo mundo é igual perante a lei, mais ou menos igual, né? Porque, enfim, como a gente viu que os escravos não eram considerados. E o rei aparentemente aceitou a Constituição de 1791. Como o rei aceitou a Constituição de 1791 e ela foi promulgada, a França, quando a Constituição é promulgada, oficialmente deixa de ser uma monarquia absolutista, porque agora o rei é obrigado a seguir certas regras que estão lá na Constituição francesa, beleza? A partir de agora, então, o que vai existir na França é uma monarquia constitucional, não é mais uma monarquia absolutista, é uma monarquia em que o rei segue e deve respeitar a Constituição, beleza? Mas o que acontece na monarquia constitucional não dá nada certo, só que, como eu já falei demais, eu vou deixar isso para a próxima aula, que é quando eu vou continuar falando da Revolução Francesa a partir da monarquia constitucional. Então, recapitulando até aqui, porque é muito assunto, eu sei, mas o mais importante, crise econômica na França na década de 1780,
Assembleia dos Estados Gerais, quando o rei tenta aumentar impostos, a rebelião de membros da Assembleia dos Estados Gerais formando a monarquia constitucional, formando a Assembleia Constituinte, desculpa. Esses membros da Assembleia Constituinte vão lá debater o que tem que ter na Constituição da França. A primeira coisa que aparece lá no preâmbulo é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que todo mundo tem que sujeitar à lei, inclusive membros do clero. Esses membros vão começar a fugir. Mas, enfim, está lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, direitos iguais para todos, direito à propriedade, liberdade, liberdade de expressão, tudo isso está lá na Constituição de 1791. E daí o rei começa a seguir uma Constituição e, portanto, começa a monarquia constitucional, tá bem? Tudo isso até aqui o comecinho da Revolução Francesa, tá? Na próxima aula eu falo das tretas todas que aconteceram durante o período da monarquia constitucional, que vai de 1791 a 1792, tá? Parecia que ia ficar tudo tranquilo, que a França agora tem uma Constituição, o rei aceitou seguir essa Constituição e que ia dar tudo certo e que agora todo mundo seria feliz para sempre, não seria mais absolutismo. Mas, só dando um spoiler da próxima aula, durante o tempo todo que os caras estão escrevendo a Constituição, a primeira Constituição para a França, o rei Luís XVI está tramando contra os revolucionários por debaixo dos panos. E o que acontece na monarquia constitucional é essa treta entre o rei tramar por debaixo dos panos contra a revolução. E a revolução aparentemente está sendo bem sucedida, porque a galera conseguiu promulgar a Constituição, tá bem? Não percam cenas do próximo episódio, tá? Na semana que vem a gente volta com a continuidade aí da Revolução Francesa, tá bem, pessoal? Por favor, como não foi uma live como deveria ter sido, se vocês não entenderam qualquer coisa, mandem um WhatsApp para mim que eu respondo, mando áudio, enfim, explico o que for necessário, tá? Eu sei que é uma aula complicada porque tem muito conteúdo, mas tentem focar aí nessas etapas que eu estou o tempo todo repetindo para vocês não se perderem, tá bem? É isso, pessoal. Até semana que vem, então, vou disponibilizar essa aula aí no YouTube para vocês e vou mandar um link lá no grupo. Até mais. É isso.